Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três jovens que foram lançados dentro da fornalha. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor chamou a Sadraque, Mesaque e Abidnego para fora da fornalha, mesmo estando em uma fornalha tão aquecida. Mesmo os cabelos ou as roupas dos homens que ficaram achumuscadas. Então Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seriam despedaçados. A Bíblia encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego e nos informa que Nabucodonosor os fizera prosperar na província da Babilônia. O proscrito de 1 Macabeu, no capítulo 2, 59, cita Ramania, Misael e Azaria em Hebreu 11, 30 e 34. O exemplo de fé. Esses homens, diante da força do fogo, é lembrado no capítulo que apresenta a lista conhecida como Galeria dos Heróis da Fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a fé demonstrada por esses homens deve ser um exemplo para nós, de maneira que podemos aprender muito sobre essa lição, como essa breve história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mesmo longe de sua terra natal, estando em seus nomes foram trocados, os três jovens não perderam a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. Isso nos mostra que mesmo em momentos de grande adversidade, diante de situações que aos nossos olhos aparecem superáveis, insuperáveis, não devemos nos esquecer de quem realmente somos. Mesmo diante das regalias e ofertas do rei, Sadraque, Mesaque e Abidnego mantiveram os seus princípios, isso se dedicando a não se contaminar. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, diante da primeira oferta, já abandonam as suas convicções, mesmo vivendo no meio do paganismo. Os três jovens permaneceram fiéis a Deus. Muita gente argumenta ser difícil sermos verdadeiros a Deus diante de um mundo depravado, da companhia de pessoas incrédulas, estando inserido em um ambiente corrompido. Mas a história desse jovem nos mostra que a fé verdadeira em Deus é inabalável. Essa história também nos ensina que apenas Deus é que tem a resposta para os problemas mais difíceis diante de nossa situação, insolúveis, a oração. E o nosso maior recurso é a resposta de Deus, revelando o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação a Daniel. E nos mostra que a oração do justo é eficaz. Também aprendemos que aquele que tem a fé verdadeira prefere a morte, ou seja, a possibilidade, ele prefere a morte do que se apostatar da fé. O verdadeiro servo de Deus confia no Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante do questionamento de Nabucodonosor nos dá uma aula acerca da soberania de Deus. Ao invés de dizermos, eu declaro, eu tomo posse, eu determino, que possamos dizer, se o Deus a quem eu sirvo quiser, ele fará. Se não quiser, continuará fiel a ele. Nosso Deus
não é um mordomo, não é mordomo de homem, não é? Ele é soberano, ele é criador do céu e da terra, o Deus Altíssimo. E não há outro Deus como ele. Nabucodonosor, um rei pagão, parece ter conseguido, né, atender que muitos crentes da atualidade ainda não entenderam. O testemunho de quem é fiel reflete a verdade sobre Deus aos olhos dos mais corrupto pecador. Nabucodonosor, um homem mergulhado no paganismo, reconheceu o poder de Deus diante da atitude daqueles 3 meninos. Que tal tem sido o nosso testemunho, né? Como tem sido diante dos incrédulos? Será que o pecador reconhece e vê Cristo em nós? O Cristo ressuscitado, reinado em nossas vidas? Como o mundo nos enxerga? Como o mundo nos vê? Qual é o nosso testemunho para este mundo, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos do trabalho, no meio da sociedade? Qual é o testemunho? Será que estamos dando esse testemunho? Será que eles veem Deus em nós? Será que nós estamos cedendo aos pratos, às bandejas, aquilo que é oferecido ao cristão? Ou temos ficado na nossa fé, ficado na nossa crença, ou temos cedido? Espero, em nome de Jesus, que você tenha ficado na tua posição como servo, confiante que Ele, o Deus que te libertou, o Deus que te aceitou como servo, como filho, Ele vai te dar estrutura para você permanecer de pé, dizendo não para as tentações, não para as bandejas, não para Nabucodonosor, não para o banquete do rei. Deus seja louvado pela sua vida, que o nome do Senhor seja muito glorificado dentro do seu lar.